Olá, seja bem-vindo a esta plataforma em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Josias Dias. Louvado e agradecido seja Deus. Eu quero vos saudar com a doce e gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvo a Deus, ao Todo-Poderoso, por mais uma rica oportunidade de estar aqui nesta plataforma para falar de mais um assunto de suma importância. E o tema para esta pregação é esse: o que é falar em línguas estranhas na Bíblia? Louvado seja Deus. Antes quero dizer a vocês que eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. E este assunto que eu vou falar agora, para muitos se torna polêmico, né? E eu quero deixar bem claro aqui que eu vou falar de um assunto que eu não cria nessas coisas, certo? Olha só como Deus faz, né? Tá usando agora para você uma pessoa que talvez você se identifique comigo antes, né? Deus Jeová está usando agora para você uma pessoa que não cria, não acreditava nessas coisas, achava que isso era costume e doutrina de igreja, das Assembleias de Deus, tá entendendo? Então você vai ouvir sobre um assunto muito importante para os nossos últimos dias. Por quê? Porque eu e você nos últimos dias devemos estar cheios de Deus, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, né? Então você vai aprender aqui, não de mim, do irmão Josias, mas do Espírito Santo. E que interessante, guarde isso, o que você vai aprender aqui é Deus usando o irmão Josias, que antes não acreditava nessas coisas. Por quê? Porque não acreditava. Primeiro, que eu não examinava as escrituras como hoje eu faço e gosto, certo? É o meu vício. Eu sou aviciado em examinar as escrituras, né? Ou seja, pode me chamar de uma pessoa doente, né? Ou louca, mas eu amo examinar as escrituras, por isso que hoje eu creio. Mas por que eu não cria em línguas estranhas? Porque eu nasci num berço evangélico, num lar cristão, certo? Ouça bem. E uma das doutrinas da igreja era que línguas estranhas eram idiomas humanos, certo? E mostrava com base bíblica, lá em Atos, capítulo, se não falha a memória, 2, né? Muito conhecido por as congregações que não adotam o mistério de línguas estranhas, o dom de línguas estranhas. Aí eu só leio um pedacinho da Bíblia, assim como a igreja que eu me congreguei, que eu nasci nela. Ela só lia Atos capítulo 2, do 1 ao o 10, que fala realmente idioma de nações aqui, né? Patos, Merda, Elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia, e vai. Realmente aqui em Atos 2, por aqui, até por aqui, é realmente idioma de nações, de país, não é idioma do céu, não é línguas sobrenaturais. Aqui, da descida do Espírito Santo se trata de idioma que você aprende na escola. Você quer aprender inglês, você vai estudar inglês e aprende, né? Quer aprender japonês, você vai para a escola, né? Então, a igreja lá ensinava um pedacinho da Bíblia, nunca ensinava lá 1 Coríntios, né? 14, por aí que fala em línguas estranhas, que é a língua diferente dessa aqui, tá bom? Então, eu cresci e acreditando realmente na doutrina da igreja. Aí eu te pergunto, a doutrina da tua igreja é a doutrina dos apóstolos? Hã? Porque todas as igrejas pregam com base bíblica, mas será que estão lendo o capítulo todo, o contexto? Hã? Então eu não tinha culpa, talvez você também, de não crer em línguas estranhas, né? Quando se falar de línguas estranhas, eu acreditava que era idioma de outros países, porque foi assim que me ensinaram, né? Foi assim que eu aprendi, certo? É por isso que eu amo pregar, certo? Mas para pregar tem que assentar para aprender. E quem gosta de pregar
E se eu porventura aqui te ensinar errado, e você aprender errado e defender com unhas e dentes, Deus vai cobrar de quem te ensinou errado. Então é uma grande responsabilidade para quem ensina. Todo mundo quer ser professor, todo mundo quer ensinar, né? Mas não quer sentar para aprender, não quer dobrar o joelho em oração, não quer deixar Deus revelar, certo? Então, tudo aquilo que te ensina, meu amado, meu amigo, você tem que examinar nas Escrituras Sagradas. Tudo aquilo que eu te ensinar nessa plataforma, não fica só com aquilo que eu estou te ensinando, não. Examina as Escrituras Sagradas, para saber se aquilo que eu estou te ensinando, para saber se aquilo que teu padre, teu bispo, o apóstolo está te ensinando, é realmente a Bíblia. É realmente o capítulo todo, o contexto do assunto, certo? Então, veja só, meu irmão, que alegria estar aqui, mais uma vez, para lhe ensinar aquilo que não me ensinaram dentro de quatro paredes. Mas Deus tem as suas formas de te ensinar. E agora você está tendo um privilégio que eu não tive, né? De aprender aqui com uma pessoa que não crê em línguas estranhas, hoje crê. Então, este é o tema para este vídeo, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. E Deus não dá sua glória a ninguém. Eu louvo a Deus por sua vida do outro lado. E o calor aqui está grande, viu? Glória a Deus. Só não ligo o ventilador porque quer ficar um barulho aí. Né? Mas se brincar, vou ligar. Não estou aguentando aqui o calor. Então, meu amigo, sinta aí privilegiado. Se sinta privilegiado por o que você vai aprender agora. Não é do irmão Josias, mas sim do Espírito Santo de Deus me usando para você, certo? Louvado seja Deus. Então, meus queridos, o que é falar em línguas estranhas? Eu te pergunto, você que não crê nessas coisas, né? Eu quero perguntar para você que não crê nessas coisas, assim como o irmão Josias, que esse barro não cria nessas coisas, né? Eu te pergunto, o que é falar línguas estranhas, né? Agora eu estou lhe perguntando o que é falar em línguas estranhas, né? Segundo as Escrituras. O que é falar línguas estranhas segundo a luz da Bíblia, segundo o que a Bíblia diz, segundo o que diz o livro de 1 Coríntios 14, certo? Segundo os apóstolos ensinaram o que é falar línguas estranhas. Hã? Eu não estou perguntando a você o que é falar línguas estranhas segundo o que você acha, segundo o que você pensa, né? Ou segundo o que você gostaria que fosse, né? Porque tem muitas congregações aí, muitas mesmo que não crê no poder de Deus e não quer adotar o poder de Deus, né? Aí fica muitos duvidando, brincando com as coisas de Deus. Então eu não estou perguntando a você o que é falar línguas estranhas segundo o que você pensa, o que você acha, o que você gostaria que fosse, ou segundo o que te ensinaram. Eu estou te perguntando o que é o falar línguas estranhas segundo o que a Bíblia fala, né? Você tem que examinar as Escrituras. Não tenha preguiça de ler a Bíblia, irmão. A Bíblia não foi só para cristão, foi para quem é incrédulo também. É por isso que você é incrédulo, porque você não lê as Escrituras e o diabo não quer que você leia as Escrituras. Porque quando você lê as Escrituras, examina a Bíblia, você adquire conhecimento. Conhecimento que pode te levar à salvação. E o diabo não quer que você entenda essas coisas. Principalmente porque o falar em línguas estranhas é coisa que o diabo odeia mesmo, viu? Então, a turma do mimimi, né? Essa turma aí do mimimi, que toca nos mistérios de Deus, que brinca com as coisas de Deus. A turma que imita as línguas estranhas desfazendo, né? Louvado seja Deus. O falar em línguas estranhas na Bíblia é línguas estranhas mesmo, meu querido. O falar em línguas estranhas na Bíblia é línguas estranhas mesmo, não é idiomas de outro país, não é fala humana, é fala sobrenatural, é o idioma do céu. Louvado e agradecido seja Deus. Você já poderia dar um amém, um like, compartilhar, deixar o teu comentário de graças a Deus, aleluia. Então é línguas estranhas mesmo, meu irmão, né? Que a pessoa não sabe o que está falando. Se Deus me usar agora em línguas estranhas, é línguas estranhas mesmo. Eu não vou saber o que é que eu estou falando. Mas eu estarei me edificando a si mesmo. É o Espírito Santo me edificando a si mesmo. Através das línguas estranhas. É um idioma com Deus. A não ser que Deus use um intérprete para interpretar as línguas estranhas que vai sair da minha boca e da sua boca.
Louvado seja Deus. Então, é línguas estranhas mesmo, que a pessoa não sabe o que está falando, mas seu espírito ora com Deus. Louvado seja Deus. Veja só, meu irmão, 1 Coríntios, capítulo 14, e o 2 e o 4 diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, tá vendo? Então, se você fala em inglês, você está falando aos homens, é ou não? Você percebeu no mistério agora, Deus revelando para você esse miúdo? Então, se você fala em japonês, você está falando aos homens, não a Deus, é ou não é? E para falar japonês e inglês, você aprende onde? No colégio, é ou não é? No colégio. Se eu e você nunca estudar inglês, como é que você vai falar inglês? Hã? E a Bíblia está dizendo aqui, em 1 Coríntios 14, 2, que diz que o que fala em línguas estranhas não fala aos homens. Então, se você fala inglês, você está falando aos homens. Então, logo, idioma humano de nação não é línguas estranhas. Certo? Você entendeu? Ou está difícil? Você quer que eu desenhe para você? Veja só. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus. Então, quando você fala línguas estranhas, você não está falando aos homens, você está falando a Deus. É o que o texto está dizendo. E quando você fala em inglês, você está falando aos homens, não é a Deus. Certo? Está compreendendo? Que maravilha esse estudo, irmão. Certo? Que Deus preparou para você. E eu não ia nem gravar, que eu não tenho nenhum tempo para isso agora. E Deus mandou que eu gravasse. Então, porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistério, porque ninguém o entende. Línguas estranhas ninguém entende, irmão. Nem quem está falando entende, a não ser que Deus use intérprete. Mas se você falar em outro idioma de outro país, alguém vai entender. Se você falar inglês, eu posso não entender. Aliás, eu não vou entender o que você vai falar se você falar inglês. Mas vai ter alguém, muita gente que vai entender, porque estudaram inglês, você está entendendo? Mas aqui o texto está dizendo que o que fala em línguas estranhas ninguém entende. Então já cai por terra que línguas estranhas não é idioma humano, não é o que o teu pastor aí ensina. Ele ensina porque ele não crê nos mistérios, ele vai se dar segundo a convicção dele. Mas nós temos que se dar segundo a luz da Bíblia, certo? E o 4 fala assim: o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. Ou seja, quando eu e você fala línguas estranhas, nós somos edificados, irmão. É coisa do céu, coisa gloriosa. Você sente paz na alma, você sente o regozijo do Espírito Santo da tua vida. É o que diz, o que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, certo? Então, vamos ficar com a Bíblia. Eu leio para você 1 Coríntios 14, versículo 2 e o 4, que já não adianta nem eu ler mais texto para provar a você que línguas estranhas é estranha mesmo, certo? Porque só isso aí já está dizendo a você, né, que línguas estranhas são idioma que sai, línguas estranhas são idioma que sai diretamente do espírito da pessoa, que sai diretamente do espírito da pessoa para o Espírito Santo e vice-versa. Amém? Você pode dar um glória a Deus, que palavra maravilhosa, irmão. Glória a Deus. Agora, o que acontece quando nós falamos línguas estranhas? Quando eu e você fala línguas estranhas, meu amado, meu querido. Quando eu e você fala línguas estranhas, acontece isso que foi lido, meu amado. Porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque em mistério, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. É isso que acontece quando eu e você fala em línguas estranhas. O texto diz que o que fala línguas estranhas, né, não fala aos homens, senão a Deus, o Todo-Poderoso, porque ninguém entende, ninguém entende, nem o professor de inglês, nem o professor de idioma aí, não entende, porque línguas estranhas, só o Espírito Santo é quem vai fazer alguém entender. Louvado seja Deus. Ninguém entende, em espírito fala de mistério, não é fala de idioma de outros países, não, é de mistério. O versículo 4 diz que o que fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, o versículo 4 está dizendo para o irmão Josias Dias e para você, certo? Que o que fala línguas estranhas, né, edifica a si mesmo, né? Ou seja, irmão, que gloriosa, coisa gloriosa. Falar línguas estranhas é você falar diretamente com Deus, irmão.
com Deus, o Todo-Poderoso, e o diabo não quer que você fale com Deus. É por isso que ele não quer que você aprenda essas coisas, o segredo da felicidade, o segredo de ter comunhão com Deus, é quando você chega ao ponto de falar em línguas estranhas, falar com Deus, irmão. Sem precisar de telefone, de carta de telegrama, é falar diretamente com Deus. Então o diabo quer você falando com Deus? Claro que não. Ele vai roubar essa tua fé através dos belos prazeres da vida, para você não ter essa honra, esse privilégio que eu, que era Tomé, não cria nessas coisas. Hoje eu creio e eu tenho moral, tenho convicção do que estou falando para você, irmão. Certo? Deus está usando para você uma pessoa que não cria, mas também eu não zombava, mas eu não cria. E por examinar as escrituras, o Espírito Santo de Deus foi abrindo a minha mente, certo? Então o segredo é você examinar as escrituras. Leia a Bíblia por si mesmo em oração, certo? E Deus vai abrir a tua mente, com certeza, assim como abriu a mente do irmão Josias Dias. Eu adoro falar sobre esse tema de línguas estranhas, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa receber esse dom, e aí você vai ver que coisa boa do céu. É o sobrenatural de Deus na tua vida, meu irmão. Isso é coisa boa. A Bíblia ensina que falar em línguas é um dom dado por Deus, principalmente para edificação pessoal. Quem vai te edificar é o poder de Deus. É Deus que vai te edificar com esse presente do céu, o dom de línguas estranhas. Então compartilha esse vídeo, irmão. Deus está usando aqui para tu um cara que era Tomé, que não cria desses mistérios. Quem sabe você também, né? Louvado seja Deus. Numa igreja que, quando se tratava de línguas estranhas, a igreja não adotava essa doutrina, certo? Não adotava essas verdades bíblicas. Louvado e agradecido seja Deus, né? Então, todo o crente fala em línguas estranhas, mas é um dom bom que devemos desejar, irmão. Nem todos os crentes falam em línguas estranhas, mas é um dom bom que devemos desejar. Amém? Louvado seja Deus. Então, irmão, tem língua de anjos, né? Existe língua de anjos, né? O falar em línguas estranhas, o que é falar em línguas estranhas na Bíblia, né? É língua de anjo, irmão, certo? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, o próprio Paulo fala: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. A língua dos homens é os idiomas, o português, o inglês, e a língua dos anjos é o sobrenatural de Deus, línguas estranhas, irmão. E o apóstolo Paulo diz para mim e para você, em 1 Coríntios capítulo 13, 1, diz assim, o próprio Paulo fala assim, para irmão Josias e para você que está me ouvindo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, né? Então, se ele falou isso aqui, irmão, é porque tem língua dos anjos. Se não existisse língua dos anjos, línguas estranhas, irmão, Paulo não teria falado o que ele falou em 1 Coríntios 13, 1, né? Que ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, certo? Então, fica claro nesse texto que tem língua dos anjos, o falar em mistério, o falar em línguas estranhas, língua dos anjos, meu irmão. Né? O falar em línguas estranhas é o falar em mistério com Deus, é aquela pessoa que fala entre ele e Deus. É o que diz 1 Coríntios 14, versículo 2, que diz assim: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, não fala inglês, não fala em português, senão a Deus, porque ninguém o entende. Então, se eu falasse de outra ração, alguém ia entender, mas aqui está dizendo que ninguém entende. E em espírito fala de mistério, línguas estranhas, você falando em espírito, de mistério com Deus. Então, o dom de língua que Deus prometeu à igreja, escute bem, o dom de língua que Deus prometeu à igreja dos últimos dias, a nós, a eu e a você, o dom de língua que Deus prometeu, meu amado e minha amada, preste atenção em nome de Jesus, estou acabando. O dom de língua que Deus prometeu à igreja não foi línguas humanas, não senhor e não senhora. O dom de língua que Deus prometeu à igreja do arrebatamento não foi línguas humanas,
não foi língua de outros países, foi língua sobrenatural, irmão. Foi línguas estranhas mesmo. E não é idioma humano. Línguas estranhas não é idioma humano, é língua de anjos. Então, dom de língua que Deus prometeu em Joel 2 e outros textos, para mim e para você, foi línguas estranhas, não foi idioma humano, irmão. Louvado seja Deus. Não foi idioma humano, não foi línguas estrangeiras, não foi idioma de outros países, não foi idioma dos Estados Unidos, da Argentina, não senhor e não senhora. Não foi, não senhor. Não foi falar em inglês, não foi falar em alemão, em japonês. Foi falar em línguas estranhas mesmo, irmão. Louvado seja Deus. Foi o falar em línguas estranhas. Coisa que você aprendeu aqui, você não vai aprender na escola dominical da sua igreja que não crê nesses mistérios, certo? Então, eu louvo a Deus por você estar aí assistindo este aprendizado que não é do irmão Josias, é do Espírito Santo de Deus. E nessa plataforma do YouTube e outras a gente vê muita zombaria, de muitos zombando das línguas estranhas, desfazendo. Mas por quê? Porque os seus pastores, líderes, seus professores que ensinaram essas coisas, fizeram de muitos, pessoas desinformadas, pessoas que não examinam as escrituras, certo? Muitos zombam, mas porque aprenderam errado. Mas quando eu comecei a examinar as escrituras, logo aprendi essas coisas, esses mistérios, irmão. Então, o segredo é você examinar as escrituras, certo? Não fique só com aquilo que eu ou alguém te ensina, sem antes você examinar as escrituras, irmão. Examina as escrituras sagradas. Você tem que ficar, não o que você acha, não com o que você pensa, o que você quer. Você tem que ficar com isso aqui, ó. Ou você crê ou deixa de crer, mas línguas estranhas existe, sim, senhor e senhora. Se você crê ou não crê, problema seu. Agora, eu amo pregar, eu amo ensinar as minhas convicções, baseado nas Sagradas Escrituras. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui ensinando isso aí a você, irmão. Você é de uma geração privilegiada. Pense na geração mais privilegiada do que essa. Nunca teve. Nos tempos de Noé, até agora é a nação mais privilegiada, são essa agora, esses jovens que tem muitos conhecimentos, irmão. Hoje você tem muita facilidade do aprendizado, As gerações passadas não tinham o YouTube, não tinha o canal Josias Dias para abrir a mente sobre essas coisas, não tinha, Era só a Bíblia mesmo e comendo tudo aquilo que o líder ensinava. E hoje não, você tem esse privilégio. Tem o YouTube, tem outras plataformas, certo? Então, que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por você ter ficado aí até o outro lado aí, aprendendo não de mim, mas do Espírito Santo de Deus. Examine a Escritura, irmão, e se encha do Espírito Santo de Deus, porque a igreja que vai ser arrebatada é a igreja cheia do Espírito Santo de Deus, assim como Estevão foi para a glória, cheio do Espírito Santo de Deus, certo? Então você não sabe o que está perdendo. Busque esse dom. Fica na paz, fica na bênção, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, e Ele há de permitir, em nome de Jesus.